Fala pessoal, começando um vídeo muito importante do curso, que é a interpretação da coisa julgada, a leitura do processo. Como que um secretário calculista deve ler um processo? Existe uma ordem, não é em qualquer ordem não. Essa ordem que eu mostro para vocês aqui é a ordem que vai te fazer ganhar mais tempo. Isso aqui, se você já chega na fase de liquidação com tudo isso aqui e segue essa ordem, você vai ganhar muito tempo. Beleza? Então, vamos lá, eu fiz um mapa mental para vocês aqui. Qual é a ordem que vocês têm que seguir para interpretar as decisões desse processo? A gente começa nos embargos e depois vai para a decisão. Por que a gente começa primeiro nos embargos? Porque esse embargo pode ter efeito modificativo na decisão. Pode explicar alguma coisa da decisão. Então, antes da gente ler a decisão, a gente lê os embargos para ver se tem multa, se tem inovação nessa decisão. Então, a gente começa sempre pelo mais alto até o mais baixo. Que o mais alto seria o embargo de declaração no agravo de instrumento de recurso de revista ou no próprio recurso de revista. Quando tem agravo de instrumento em recurso de revista, não precisa ler o recurso de revista porque ele foi negado. Mas quando foi aceito o recurso de revista, você vai direto ao recurso de revista. E você começa pelo embargo de declaração. Tá? A próxima coisa que você vai ler vai ser a decisão desses embargos. Vai ser a decisão que foi embargada. Seja o agravo de instrumento no recurso de revista, seja o recurso de revista. Beleza? Aí você interpreta, veja se houve alguma alteração e já anota no seu navegador qualquer das alterações. Eu vou fazer a próxima aula, é uma aula prática, e eu costumo botar um menuzinho para eu já saber que foi indeferido nas instâncias superiores um pedido que tinha sido deferido na sentença. Então eu coloco com um menuzinho na frente. Depois, nós vamos para os embargos de declaração em face da decisão de recurso ordinário, do acórdão de recurso ordinário. E a gente tem que analisar com a mesma lógica sempre. Primeiro a gente analisa os embargos de declaração da sentença e depois... Primeiro a gente analisa os embargos de declaração daquela decisão e depois a gente analisa a decisão em si. E vamos para o recurso ordinário. Quando analisamos os embargos de declaração, a gente vai para analisar o recurso ordinário. E depois do recurso ordinário, a gente analisa a decisão do ED da sentença, partindo para a decisão da sentença em si. E só aí a gente vai analisar a inicial e os documentos. Por que a gente faz assim? Porque pode ter coisa deferida aqui no meio do caminho. Por exemplo, você tem a sentença, horas extras super complexas, com vários detalhes, divisores diferentes, multiplicadores diferentes, horários diferentes em vários períodos. E você vai lá analisar isso com uma calma, vai ver e vai ler, vai tentar entender. Só que se você tivesse lido, por exemplo, o recurso ordinário, talvez essas horas extras tenham caído. Então você não precisa perder todo esse tempo tentando entender uma coisa que foi indeferida. Mesma coisa, por que eu não começo na inicial? Porque na inicial eu vou ter que ler a inicial toda e saber todos os pedidos que foram pedidos. Só que nem todos esses pedidos vão ser deferidos na sentença. E nem todos esses pedidos, nem todo deferimento da sentença pode ser confirmado no RO. Pode ter muita coisa que vai cair nesse RO. E por isso que você lê de trás para frente. E a última coisa que você vai interpretar são os documentos. Porque você já vai ter todo o esqueleto das decisões e você vai saber o que você vai precisar analisar. Porque se não for deferido horas extras, você não vai precisar analisar cartão de ponto. Se os horários não foram considerados corretos, para que você vai analisar? Você vai analisar o horário da sentença, ou se ela remeteu ao horário da inicial, você analisa a inicial. Tá? Então, guarda isso aqui. Essa é a ordem de você sempre analisar um processo. E eu vou deixar esse PDF para vocês. Vocês imprimem e colocam na sua parede, do lado dos seus navegadores. PJ Cal. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço.